Glória a Deus, estamos de volta em mais uma parte da nossa matéria Dons e Manifestações do Espírito, mais uma matéria do curso livre de Teologia Instituto Jáfia. E estamos aí na segunda parte da quarta aula. Antes do intervalo, nós concluímos aí a categoria de manifestações de revelação. As manifestações de revelação, nós falamos sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E demos uma breve introdução aí em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, onde nós encontramos aí as manifestações da categoria de poder. Categoria manifestações de poder, nós temos aí o dom da fé, e além do dom da fé, nós temos operação de maravilhas, e além da operação de maravilhas, dons de curar. Essas três são as manifestações da categoria de poder. Então vamos lá, dom da fé. O dom da fé, nós temos que entender que há diversas formas da fé se manifestar, né? Todo ser humano tem fé, todo ser humano tem fé, o crente e não crente, né? A capacidade de crer e a capacidade de adorar, o ser humano já nasce com ela. O ser humano nasce com a capacidade de crer, com a capacidade de adorar, e aí então, se ele não conhece o Deus verdadeiro, ele vai eleger alguma coisa para adorar. Se ele não deposita sua fé no Deus verdadeiro, ele vai eleger alguma coisa para crer, nem que for crer na posição do não Deus, nem que for crer em si mesmo, mas todo ser humano tem a capacidade. É uma característica, uma composição da humanidade. O ser humano já nasce com essa característica, com essa propensão a adorar algo e a crer em algo, né? Mesmo o ateu, ele crê na posição do não Deus, mas ele crê. Então, na verdade, é a capacidade de crer. Então, a fé natural é essa. Agora, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e levanta sua mão, o Espírito Santo agiu no coração dela, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe metron. Metron é a mesma medida da fé. Alguns exercitam, alguns desenvolvem, outros não desenvolvem, não exercitam. Essa é a fé espiritual, a fé para a salvação, a fé que crê. Aí a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Cada vez que ele dá ouvidos à palavra de Deus, a fé desenvolve. Além da fé desenvolver, nós temos a fé também como fruto do Espírito, a característica daquele que é fiel, aquele que permanece firmado, fidelidade, pistes, fé. Então, na verdade, é outro tipo de fé. Tudo isso não tem nada a ver com o dom da fé. O dom da fé é uma manifestação do Espírito, sempre para o que for útil, no momento de necessidade, no momento de urgência, no momento de problema, manifesta uma fé que não é a fé da pessoa, é uma manifestação do Espírito. A maior importância das manifestações de poder é do dom da fé, né? A mais importante das manifestações é realmente do dom da fé. E como manifestação de poder, o dom da fé, ou manifestações da fé, vai operar sinais, prodígios e maravilhas, né? Então a pessoa recebe um milagre, operação de milagres, opera maravilhas, opera milagres. O dom da fé é uma fé especial que se manifesta sobrenaturalmente por parte do Espírito, fazendo coisas que aos olhos humanos a pessoa não teria fé para aquilo, fazendo coisas impossíveis através da ferramenta humana, através do homem. Então, essa fé, o dom da fé, não há limite para esta fé. Não é a mesma medida, não é metron, não é aquela fé que ela recebeu na salvação. Então não tem nada a ver acerca daquela porção de fé que ela recebeu quando confessou Jesus como Senhor e Salvador. O dom da fé como manifestação do Espírito é uma fé ilimitada de Deus operando no homem e através do homem. Ou seja, o homem não faz nada, porque Deus é a fonte de poder. Essa fé ela pode manifestar
em todos que são mais do que vencedores. Deus luta e nós regozijamos-nos na vitória, né? Então a fé, ela sempre é o oposto ao medo. O medo sempre é o oposto à fé, né? Quem duvida ou quem tem medo não pode ter fé. A maior inimiga da fé é justamente a dúvida, a insegurança, o medo. Então a fé, ela é o oposto ao medo. Onde a fé está, não há medo. Caso contrário, não há fé. Não tem como ter as duas coisas juntas. A fé, ela opera na serenidade, na tranquilidade, na confiança e na paz. Aqueles que são usados nessa manifestação creem de tal maneira que Deus honra a palavra desse homem como a sua própria palavra, fazendo-a cumprir. Essa manifestação usa a fé que recebe passivamente o milagre. Por meio da operação sobrenatural dessa manifestação do Espírito Santo, a pessoa recebe essa fé para manter uma confiança constante para a proteção pessoal e para a provisão de suas necessidades. E também pode ser usada para ministrar uma bênção na vida de outra pessoa. O que a manifestação da fé não é? Então já falei aí no começo, mas vamos lá. A fé é como oração. Às vezes nós pensamos que há somente um tipo, mas é interessante que aqui na categoria das manifestações de poder, é igual na categoria das manifestações de revelação. Na manifestação de revelação, muitas pessoas confundiam palavra de sabedoria com palavra de conhecimento, com um pequeno detalhezinho. As duas tratam o presente, só que a sabedoria revelando o futuro e o conhecimento trazendo ao conhecimento que estava desconhecido do passado. Aqui na manifestação do dom da fé, ela é muito similar à operação de milagres e maravilhas, que vai operar junto à operação de milagres e maravilhas e o dom da fé. Só que a operação de milagres e maravilhas é sempre em relação a uma situação da natureza, sempre em relação a um cataclismo, a uma situação de chuva, de incêndio, de tempestade, furacão, ciclone, que paralisou por uma ação do Espírito através de uma ousadia de um servo de Deus. E nunca nós podemos nos esquecer que toda manifestação é do Espírito, mas sempre é dada para aquilo que for útil. Então, o que o dom da fé não é? Em primeiro lugar, o dom da fé não é a fé natural, como eu falei no início aqui dessa segunda parte da aula. Um fazendeiro, quando ele lança uma semente na terra, ele tem a fé natural que a semente produzirá a colheita. Só que isso é lei da natureza. Tudo que o homem semear, certamente ele há de colher. Isso é um princípio de Deus. Então ele não precisa de uma fé sobrenatural para poder brotar. Ele não precisa de uma fé sobrenatural. Eu plantei laranja e eu estou na expectativa que vai nascer um pé de laranja. Então, na verdade, isso daí é uma fé natural. Isso aí é uma consequência natural de um princípio da natureza, se você plantar a semente. Agora, se você está num período em que não chove, não tem chuva, não tem água para regar e tudo mais, e você plantar crendo, aí na verdade, quando vem uma manifestação da fé, né, num período de seca, de escassez, Deus ordenar, você pode plantar que eu vou dar a semente sem chuva, aí é a manifestação do dom da fé, aí já é o sobrenatural. Mas o natural, um fazendeiro plantar uma semente, não precisa do dom da fé. Também não é a fé para ser salvo, aquela apresentada por Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas não o dom da manifestação do Espírito Santo. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Ou também, como Paulo apresenta aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então,
Essa é a fé natural, que o Espírito Santo convenceu a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É a manifestação da fé para a salvação, que não tem nada a ver com o dom da fé. Dom da fé é, na verdade, uma ação sobrenatural do Espírito. O que também não é o dom da fé? Não é a fé diária. Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos 11, verso 24, nós vemos aqui Jesus dizendo: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso é uma fé diária que está disponível a todo. Não precisa ter o dom, a manifestação do Espírito Santo para esse tipo de resposta dos pedidos de oração. Basta você crer, ter a fé natural. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, conforme o metron que Deus repartiu a cada um. Então a manifestação do dom da fé não é a fé comum com a qual nós cremos para receber uma resposta de oração, ou a qual nós cremos para receber o batismo no Espírito Santo, ou uma intervenção divina e etc. Essa fé comum, ela vai crescer ao dar ouvidos à palavra de Deus. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Essa fé está disponível a todo, que tenha o dom ou não tenha o dom. Então, na verdade, é a fé comum que cresce ao dar ouvidos à palavra de Deus. O indivíduo opera nessa fé comum, mas com a manifestação da fé, Deus opera através do indivíduo. Também não é a fé que se manifesta através do fruto. Falando em fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, ou dependendo da sua tradução, fidelidade e temperança ou domínio próprio. A manifestação do dom da fé não é caráter de Cristo em nós, não é essa fidelidade da constância em crer, essa é fruto, esse é que manifesta, que desenvolve, que cresce como caráter cristão em nós, na transformação diária que a palavra tem que fazer em nós para sermos levados à imagem e semelhança, à maturidade espiritual. Mas as manifestações do Espírito, elas são para o serviço cristão, transformação de vidas, bem como os elementos que lhe concernem. Então, como opera essa manifestação? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 27, verso 27 a 29. Gênesis 27, 27 a 29, e chegou-se e beijou, e então cheirou o cheiro de suas vestes, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra e da abundância do trigo e do mosto, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos que te abençoarem. Bom, estamos vendo aqui a bênção, na verdade, a bênção que vai ser transferida, né, de Isaac para Jacó, ao invés de Esaú, que vendeu, desprezou a sua primogenitura, mas quando ele libera a palavra de bênção, ele crê, né? Ela pode operar quando as bênçãos são dadas. Às vezes, podem levar anos a se cumprir essa palavra. Mas o dom da manifestação da fé também serve para uma proteção pessoal. Com essa manifestação, o fator perigo muitas vezes é necessário para que funcione. Isso nós vamos ver a manifestação clara no livro do profeta Daniel. Ou seja, tanto quando Daniel foi lançado na cova dos leões, como seus 3 amigos foram lançados na fornalha. Ali você vê uma manifestação sobrenatural de uma fé que quebra as leis da natureza, de uma fé que quebra o princípio. Na vida do profeta Eliseu, o machado flutuar. Peraí,
Ele teve uma manifestação de um dom da fé sobrenatural. Eu não vou exercitar a minha fé lançando o machado na água e jogando um pau e esperando flutuar. Isso não é teste de fé. Ele tem uma ação do Espírito, ele tem uma manifestação do Espírito. Agora aqui, em Daniel, capítulo 6, verso 16 a 23. Daniel 6, 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, e para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Que coisa tremenda, que ação maravilhosa. Daniel foi confiante porque ele não fez nenhum mal, servia ao Deus Todo-Poderoso, orava 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, e creu, depositou sua confiança no Senhor. O fato de ele não obedecer à voz do imperador, à voz do rei, para não se dobrar diante de outros deuses, não foi rebelião. Ele, na verdade, decidiu pagar o preço. Qual é o preço de quem continuar se dobrando? Ele vai ser lançado na cova dos leões. Então, seja eu lançado. Se Deus não me livrar na cova dos leões, morra eu com os leões, mas deixar de falar com meu Deus, não vou deixar. E por causa dessa atitude, Deus deu uma fé sobrenatural. Ele é lançado, Deus envia o anjo, fecha a boca dos leões, e ali o rei faz um edito através do que Deus fez a toda a província, que o Deus verdadeiro era o Deus de Daniel. Então Daniel se deitou e esperou passivamente pelo milagre. Não teve medo, não teve insegurança, estava seguro, confiado no Senhor. Foi assim também com os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A estátua de ouro que tinha sido erigida e tudo mais, e eles não quiseram se dobrar diante da estátua. Capítulo 3 de Daniel, verso 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos.
A única coisa que a fornalha queimou foi as amarras dos homens na vida desses três que tinham aliança com Deus Jeová, que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Interessante nós observarmos, né? Veja só, voltando ao versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é Ele quem pode nos livrar. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Interessante nós observarmos essa atitude, essa ousadia, essa coragem desses homens em declarar, né? É o nosso Deus que nos livrará. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é que eles estavam dispostos a morrer. E se ele não nos livrar, morreremos, mas não nos dobraremos. Uma fé tal, uma fé que se manifesta num momento de perigo, uma fé que se manifesta. Para que o dom da fé se manifeste é necessário um perigo, é necessário uma ameaça, uma intimidação. Esses homens que na verdade não negam Jesus, que vão até as últimas consequências e que muitas vezes Deus os livra milagrosamente, mas muitas vezes padecem também, todos eles têm essa manifestação do dom da fé. A fornalha de fogo ardente, nesses dois casos, tanto a cova dos leões como fogo ardente, o mundo natural foi transformado. Aqui as leis da física foram quebradas, né? Chamas de fogo ardente que não queimou nem um fio de cabelo sequer, nem cheiro de queimado eles tinham. Houve uma proteção espetacular. Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha ele é o quarto homem. Deus não nos livra da cova, mas na cova dos leões ele fecha a boca dos leões. Agora, se eles tivessem medo, tivessem insegurança, se eles duvidassem, seriam queimados. Seriam queimados, não negavam o nome do Senhor, seriam salvos, mas teriam sido queimados. Mas eles não duvidaram, eles creram até as últimas consequências. Êxodo capítulo 14, verso 21 a 30. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar,
para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Coisa linda, a passagem pelo mar é uma ação de perigo. Diante do fator perigo, Moisés creu. Moisés, por que clamas a mim? Estende a vara, estende a mão e diga ao povo que marche. E as águas se abriram e eles passaram a seco. Tranquilos, descansados. Agora, não só trouxe livramento para os hebreus, como também trouxe juízo sobre os egípcios e aquilo que o Senhor tinha dito através da boca de Moisés. Contempla esses soldados, contempla esses inimigos, contempla esses egípcios que vêm contra vós, que a última vez que vocês vão ver esses daí, vocês nunca mais o verão. E eles, então, pereceram naquela situação. Também, o dom da fé pode ter como exemplo a situação de Paulo, salvo do naufrágio, né? Através de uma terrível tempestade em que todos perderam o ânimo. Veja só Atos capítulo 27, Atos 27, verso 20 a 26. Mais uma vez, uma situação de perigo, mais uma vez, uma situação realmente aí de risco, né? Atos 27, 20, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e é contudo necessário irmos dar numa ilha. Então a gente observa aqui uma coragem, uma ousadia, mas uma fé incrível, o dom da fé se manifestando desse homem. Ele estava como prisioneiro, e como prisioneiro ele se levanta na ousadia, na unção, na intrepidez, toma a frente. Ele, mesmo como prisioneiro, ele dá instruções, e realmente é o que acontece. O navio se perde toda a bagagem, se perde todas as malas, os utensílios, naufraga tudo, mas se cumpre a palavra do Senhor. O Deus a qual eu sirvo, como falamos no Manifestações de Revelação, né? Deu a revelação e ele discerniu. Então aqui a gente vê misturada as manifestações, palavra de sabedoria, tratando o presente, revelando o futuro, discernimento de espíritos. Me enviou um anjo, não foi o Filho, não foi Jesus, não foi o Pai, não foi o Espírito Santo, foi um anjo. Ele discerniu plenamente o que Deus falou, o que o anjo entregou, o que estava acontecendo, através de uma palavra de sabedoria e de uma ação do dom da fé de poder sobreviver a esse naufrágio. Outra forma desse dom se manifestar, temos como exemplo também a vida de Elias, né? A provisão, o sustento sobrenatural do profeta, quando na verdade é alimentado pelos corvos. 1 Reis, capítulo 17, verso 2 a 6. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenha ordenado que aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Elias entendeu plenamente e aceitou por fé, acreditou por fé no sustento sobrenatural ao qual Deus enviaria os corvos para levar pão e carne todos os dias. Ele recebeu passivamente, sem esforço, sem uma ação dele, mas ele creu, dom da fé, né? Quando opera essa manifestação, o indivíduo age diferente do que normalmente agiríamos. Por quê? É Deus agindo, é Deus atuando, é Deus manifestando de uma forma sobrenatural. E pode ser uma tranquilidade ou um zelo espetacular. Gálatas capítulo 3, verso 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 5. Agora, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo ministrando o Espírito Santo a casos espetaculares, quando todos eram batizados com o Espírito Santo, coletivamente, em massa, uma ação sobrenatural do poder de Deus. E também não foi diferente com Pedro e João, né? Em Atos capítulo 8, versos 14 a 17, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Uma ação de fé. Pedro e João foram chamados para ministrar o batismo no Espírito Santo. E também o dom da fé, dentro de uma tempestade terrível aonde Jesus estava, Marcos capítulo 4, verso 35, Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos à outra margem. Ele deu uma voz de comando, ele deu uma ordem, ele descansou. Ele deu uma palavra de comando, ele tinha certeza que iria chegar do outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus dormiu num travesseiro, numa almofada, durante uma terrível tempestade. Numa das viagens dos ribeirinhos eu já fiz isso. E ainda tivemos um outro fator, né? O motor do barco pegou fogo e o povo tudo entrando em pânico, em desespero, e nós estávamos ali no meio do rio Amazonas, águas e ondas e chuva e uma terrível tempestade. E eu pensei comigo, foi Deus que me mandou para cá, foi Deus que nos trouxe aqui. Eu não sei consertar o barco, eu não sei nadar, eu não sei fazer nada. Quer saber? Vou dormir. E peguei lá uma almofada, deitei e dormi, o barco pegando fogo e todo mundo gritando em desespero. Irmãos, dormi em paz, porque eu estava descansado no Senhor, sabendo que realmente o Senhor iria nos levar ao destino certo. Quando acordei, a tempestade tinha passado, o motor do barco tinha sido consertado, né? O piloto sabia lá fazer algumas coisas e consertou o motor, e o barco já estava navegando ao destino, né? E ali eu pude observar que me poupei do estresse quando a gente deposita essa fé e essa confiança no Senhor Todo-Poderoso. Vale a pena confiar no Senhor. Jesus dormiu num travesseiro durante a tempestade porque ele já tinha dado uma ordem: passemos à outra margem.
Jesus falou e os elementos o obedeceram. Então, na verdade, nós temos que estar seguros e descansados no Deus da nossa salvação. Temos que distinguir entre demonstração de poder que se utiliza de uma fé no sentido geral, ou seja, o crente age de acordo com a palavra para receber milagres ou proteção para ele mesmo, ou impõe as suas mãos em outras pessoas para ministrar o batismo ou para ministrar a cura, manifestações sobrenaturais. É o Espírito Santo operando através do crente como lhe apraz. Então, a importância de nós estarmos guardados e acobertados no Senhor. Uma coisa é certa que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, toda manifestação é do Espírito. Dons e manifestações do Espírito Santo. Na categoria de dons de revelação, palavra de conhecimento, trazer ao conhecimento aquilo que era desconhecido, tratar o presente, revelando o passado. Palavra de sabedoria, tratar o presente, revelando o futuro. Levar ao conhecimento com qual propósito e qual situação que aconteceu o que aconteceu. E discernimento de espíritos. Ver, entender no Espírito, discernir. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, são anjos de Deus. Qual é a explicação, interpretação da visão que lhe foi dada? É um espírito maligno? É a alma da pessoa? É uma doença? Discernir no Espírito o que está acontecendo. Isso são da categoria das manifestações de revelação. Agora, nas manifestações de poder, dom da fé, uma fé sobrenatural, que não é a fé que a pessoa agiria naturalmente numa situação. Não é a fé comum que a pessoa age. É uma manifestação de um dom sobrenatural numa situação de perigo, numa situação de risco, numa situação de dificuldade e de problema. Na próxima aula nós estaremos falando sobre a operação de maravilhas e os dons de curar, que são as outras duas manifestações dessa categoria de manifestações de poder. E depois nós teremos aí os 3 dons da característica de manifestações vocais ou manifestações de inspiração. Uns chamam de manifestações vocais, a terceira categoria, outros chamam de manifestações de inspiração, que na verdade vai ser variedades de línguas, interpretação das línguas e profecia. Essas 3 são das manifestações vocais ou da manifestação de interpretação. Não desanima não, continua firme, vale a pena aprender a palavra da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, o conhecimento cria a plataforma que vai te lançar muito mais adiante, você vai poder ir muito mais além das coisas que você não viu nem imaginou, mas que Deus tem preparado para você. Encerramos aqui a nossa aula de hoje e amanhã tem mais. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos pelo teu Espírito que foi dado a nós. Te agradecemos porque esse Espírito foi dado sem medida e ele vem a este mundo com dons, com ferramentas, com capacitação. Reveste-nos, capacita-nos, dá-nos, ó Pai, uma experiência gloriosa com a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, com discernimento de espíritos. Dá-nos, ó Pai, uma experiência maravilhosa com o dom da fé, operação de milagres e maravilhas. Dá-nos, ó Pai, experiências com os dons de curar, variedade de línguas, interpretação das línguas e também a profecia, a revelação da Tua palavra. Guarda-nos, ó Pai, debaixo do esconderijo do Altíssimo e usa-nos, eis-nos aqui, cumpre em nós o Teu querer e faz de nós a Tua vontade, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Aquilo que você não entendeu, volta, ouça a aula quantas vezes forem necessárias e não deixe de fazer suas provas, mas não faça suas provas sem ouvir a matéria, porque as grandes revelações estão na ministração da matéria. Valeu demais, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.